Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre o mito do declínio ocidental. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Vamos falar também rapidamente depois sobre como Xi poderia aprender com o czar Nicolau da Rússia. Mas antes vamos falar brevemente a respeito de outro Nicolau, na verdade um Nicolás aqui da região, também conhecido como Maduro. Se você fosse amigo de Maduro, o que você diria para ele? Maduro, me ajude a te ajudar. Crie uma narrativa para fazer de conta que existe democracia em seu país, para que então o mundo possa retirar as sanções. Existe um determinado país ali que precisa desesperadamente que você crie uma aparência de democracia, mesmo que ela não exista, para que eles possam tornar a comprar o seu petróleo, porque o petróleo advindo lá do outro lado do mundo já não pode ser comprado. As aparências têm de ser mantidas, Nicolau. Então, Nicolau, crie uma narrativa, me ajude a te ajudar. Eu estou aqui como intermediário disso. Se eu fosse amigo dele, era isso que eu diria. Mas vamos falar sobre o mito do declínio ocidental. Londres, a recente cúpula do G7 em Hiroshima culminou em uma impressionante demonstração de unidade a respeito da questão na Ucrânia e o expansionismo na China. Será que o Ocidente está mesmo em declínio? Será mesmo? Os analistas e comentaristas estão certos em citar a participação decrescente do grupo no PIB global como evidência de seu poder e influência cada vez menores? Será que o fato do PIB do G7 estar caindo indica que eles estão menos poderosos? A China, em particular, capitalizou essa tendência, nessa narrativa, nos últimos anos para proclamar a superioridade ou a suposta superioridade de seu sistema de partido único sobre a suposta decadência das democracias liberais ricas. Enquanto isso, o G20, que junto com os países do G7, que inclui China, Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia e outros países, conquistou um papel de destaque no cenário global. Mas a evidência para o declínio do G7 não é esmagadora. Enquanto os países do G20 compreendem cerca de 2/3 da população mundial e respondem por 85% do PIB, os países do G7 representam sozinhos 44% da economia mundial, apesar de conterem apenas cerca de 10% de sua população. O PIB, o Produto Interno Bruto, é aquilo que um país produz durante o ano, em produtos, serviços, enfim, toda a riqueza que um determinado país produz naquele ano. Então eles estão medindo o PIB dos 7 países mais ricos do mundo, que mesmo tendo só 10% da população, tem quase a metade da riqueza, ou produz a metade da riqueza. Só que não devemos nos esquecer que não é apenas de PIB que se vive um país. Eles também têm aquilo que já foi criado, a infraestrutura já existente. Aqui no Brasil, quantas vias duplicadas de asfalto nós conhecemos? Quantas rodovias triplicadas, com 3 pistas ou 4 pistas? Então, não é só aquilo que o país produz, mas aquilo que ele já tem. Você vai para qualquer cidade minimamente desenvolvida norte-americana, ela possui inúmeras vias de mão dupla, de 2 vias, 3 vias, 4 vias. No Texas, por exemplo, existem rodovias lá com mais de 8 vias, e portos, e hidrovias, e ferrovias por todo lado, e aeroportos. Isso só falando da infraestrutura de transporte. Aí se nós fôssemos entrar, por exemplo, no mérito de questão de distribuição de energia, fontes energéticas, etc., etc., então a diferença é muito grande. Será que há uma decadência ou apenas há momentaneamente um PIB menor, uma produção industrial menor e de serviços menor, que ao passar talvez daqui 2 ou 3 décadas isso aí se reverta novamente? Para ter certeza, o desempenho econômico do G20 melhorou dramaticamente nos últimos anos, até porque a riqueza está se espalhando mesmo, Conforme vem essas novas revoluções industriais, como por exemplo agora a 4ª revolução, vai distribuir ainda mais a capacidade de criar riqueza nas mãos de outros países, não necessariamente nas mãos do povo, mas em alguns países.
Então, bilhões de indivíduos em países em desenvolvimento têm participado cada vez mais de uma economia global cujo livro de regras foi escrito principalmente pelo Ocidente. Isso é verdade. À medida que as democracias ocidentais se tornaram mais abertas ao comércio após o fim da Guerra Fria, os países em desenvolvimento ganharam acesso a enormes mercados para seus produtos frequentemente mais baratos. Fato. Por exemplo, as exportações chinesas para os Estados Unidos aumentaram de 3,86 bilhões de dólares em 1985 para 537 bilhões de dólares em 2022. Então é mais de 10 vezes, não, mais de 100 vezes. Mesmo assim, dado que a prosperidade das democracias ricas tem sido a força motriz por trás do sucesso dos países em desenvolvimento, seria equivocado interpretar essa tendência como um sinal do declínio do Ocidente. Ou seja, sem o Ocidente para comprar as mercadorias, não haveria para quem vender. E outra, nós estamos vendo as democracias sendo fragilizadas mundo afora. Nós estamos cada vez mais presenciando essa história aí de narrativa, fazer de conta que existe uma democracia, quando na verdade é apenas um faz de conta, porque a democracia era bem aceita enquanto o povo não participava diretamente dela, cuja participação se restringia apenas a colocar um papelzinho dentro de uma urna. A partir do momento que quis participar mais efetivamente, algumas coisinhas aí começaram a mudar. Da mesma forma, embora seja cada vez mais comum prever o fim do domínio econômico dos Estados Unidos, a história sugere que os Estados Unidos superarão seus problemas atuais como sempre fizeram no passado. Existe grande chance de que isso aconteça dependendo de quem estiver no comando daquela nação. Porque é uma escolha, eles têm tudo na mão para fazer isso. Mas será que a escolha é essa? Ou a escolha é realmente espalhar o poder para que exista, então, finalmente, a criação aí de 10 blocos de poder econômico, político e social para, a partir daí, depois se criar uma governança única e mundial? Então é uma questão mais de escolha do que de capacidade. Capacidade de reverter tudo isso aí eles têm, com certeza. A influência excessiva de muito dinheiro comprometeu a integridade de seu sistema político, contribuindo para a erosão dos freios e contrapesos constitucionais, e o aprofundamento da polarização alimentada pelas mídias sociais e Gs culturais fora de controle agravou a disfunção política do país e contribuiu para a politização de seu judiciário. Será que é só lá que o judiciário estaria politizado? Possui o setor corporativo mais bem-sucedido do mundo e suas universidades, celebradas por sua excepcional produção de pesquisa, são imã global de talentos. E ao contrário do que o presidente Xi Jinping e seus seguidores descrevem como um líder decadente de um Ocidente decadente, os Estados Unidos exercem uma vasta influência cultural e continuam sendo o destino preferido de imigrantes em todo o mundo. Isso é uma pura verdade. Se você, não importa quem estiver aí me ouvindo, se você parar para analisar, você gostaria de migrar para a China ou para os Estados Unidos? O seu destino de férias, quando você pretende tirar férias, é para a China ou para os Estados Unidos, se você pudesse escolher um dos países? Então é a partir daí que você começa a perceber quais são os filmes que você assiste, porque filmes são uma influência cultural. Os filmes que você assiste vêm da China ou vêm dos Estados Unidos? As séries de televisão, os streams, as plataformas de streamer, que Netflix, etc., são da China ou dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, há muita coisa aí que está sendo dita que tem um certo fundamento, porque parece às vezes que a gente está vendo escolhas meio esquisitas sendo feitas, mas ao mesmo tempo também é uma questão talvez mais de narrativa mesmo, como tem se usado essa palavra agora bastante nessa semana, do que de fato, do que uma realidade. E aí, só para finalizar, um comentário rápido aqui a respeito do Tsar Nicolau. Eles falam aqui como o Tsar Nicolau conseguiu dirigir o Império Russo com relativa estabilidade, quando lá nas revoluções de 1840, 1830, que varreram o restante da Europa, derrubando as monarquias, na Rússia, Nicolau, o Czar, conseguia manter relativa estabilidade, até porque ele tinha dado alguns tipos de emancipação para os camponeses
e porque ele tinha criado também, e depois, na verdade, ele acabou criando depois, o que se chama aqui de, deixa eu ver, terceira seção. A terceira seção, que foi um precursor da polícia secreta em todo o mundo moderno. Então, a polícia secreta não começa durante o governo soviético, como a maioria das pessoas pensa. Toda essa estrutura que o governo soviético acabou, às vezes, talvez até aprimorando, né? Mas ela já vinha de antes. Já era uma estrutura governamental que vinha do tempo dos Romanov e de antes dos Romanov, como, por exemplo, do Nicolau, né? Que teria esmagado o reformista círculo de Petrashevsky, composto por funcionários de baixo escalão e pequenos proprietários de terras, incluindo Fyodor Dostoiévski, quem não conhece o Dostoiévski, famoso escritor, né? Esperando cruelmente até o último minuto para comutar as sentenças de perda de vida decretadas para um exílio na Sibéria. Então, ao invés de perderem a vida, esses opositores políticos foram exilados na Sibéria. Esperou até o último minuto para que isso aconteça. Então, eles estão dizendo aqui que, assim como aconteceu na antiga Rússia, né, do Nicolau, do Tsar Nicolau, a República, 2 séculos atrás, a República Popular da China de hoje parece também imunes a reformas ou liberalismo, surfando em ondas de agitação global, como a crise financeira de 2008 e até mesmo o flagelo, com pouca ameaça de longo prazo ao governante Partido Comunista Chinês. De fato, na última década, reformas existentes foram revertidas e a opressão política aumentou graças ao governo cada vez mais personalizado de Xi Jinping. Ou seja, eles estão aqui dizendo que, na verdade, se nós formos notar nessa matéria, o Ocidente não estaria em declínio e que a China pode, em algum momento, acabar experimentando o que o Nicolau, tsar russo, ou a monarquia russa, mais ou menos, teria experimentado, né? Mais ou menos de forma semelhante, isso poderia acontecer. Então, a campanha de Xi contra os valores liberais permeou constantemente o país, eles dizem, acompanhada de distorções para recuperar as virtudes do confucionismo e sua hierarquia social. Vários setores econômicos foram refreados à medida que os planos de reforma se esgotaram e as campanhas de Xi contra poderosos executivos de tecnologia como Jack Ma ou credores de alto escalão registraram nenhum sinal de protesto de seus alvos. Então, aqui ele está pintando um Xi Jinping extremamente forte. Mas se vocês procurarem a matéria aqui, eu vou deixar até o título em inglês para quem quiser ler. Ela está no site unheard.com. What she can learn from Tsar Nicholas. Nicholas não, o nosso vizinho aqui, né? Um outro Nicholas. O Nicolau. O que ele pode aprender? Então eles estão dizendo que em algum momento uma surpresa pode acometer a China. Eles estão em G, né? Os dois lados estão numa G comercial, que pode acabar culminando em outros tipos de Gs. Nós já vimos aí princípios de primaveras árabes na China que foram rapidamente refreados. Vamos ver o que pode acontecer nos anos que se seguirão daqui por diante. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.